Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Carvalho. Hoje iremos ter uma reunião bastante lucrativa. Na verdade não é uma reunião, é uma live, é uma comemoração, é um momento ímpar para todos os administradores que estiverem abertos para trocar uma discussão bacana relacionada a desafios, a metas, a gestão, a empreendedorismo. Há vários assuntos que são pertinentes ao nosso meio como administrador. E eu vou trabalhar com uma pessoa de extrema relevância hoje na live. Vou falar um pouco sobre ele aqui para dar uma enaltecida, para esperar o pessoal entrar aí na live. E assim que eu apresentar, eu vou colocar ele aqui à disposição para a gente começar a bater um papo bacana e bem interessante para todos vocês, tá bom? Vou falar o cara hoje, a profissional, o conselheiro, o administrador que eu vou trazer hoje é Everaldo Rocha Seixas. Vou falar um pouco sobre ele para a gente apresentar esse cara que é magnífico em torno das suas palavras, todas as suas colocações. Sejam todos bem-vindos, tá? Elisa, Caleb, bacana, bacana. Vamos interagindo aí, vamos compartilhando essa live para a gente poder interagir bastante com o nosso convidado de hoje, tá? O nosso convidado, ele é bacharel em administração de empresas, especialista em gestão administrativa e produtividade, diretor executivo do Polo Unip, João Pessoa, na verdade, Epitácio Pessoa, conselheiro adjunto do CRA-PB, opa, bacana, professor de Relações Humanas, Ética Profissional e palestrante e consultor empresarial. Então a gente está sabendo que a live hoje vai ser muito bacana, muito especial, muito relevante. O tema da live de hoje é Case de sucesso em cenário tempestuoso, da lama aos loiros. Eu vou explicar um pouco sobre isso com ele aqui, que vai interagir bastante com a gente. Vou passar um pouquinho da trajetória que Everaldo teve com esse polo. A trajetória da Unip, da Epitácio Pessoa, foi o seguinte: de uma empresa praticamente falida ao troféu de segundo maior polo do Nordeste. Olha só. E aí a importância disso para as práticas administrativas que conquistamos e realizamos sucessos até hoje. Então vou procurar ele por aqui para já colocar ele à disposição para a gente começar a bater um bate-papo bacana, tá bom? Opa, vamos lá, procurando ele aqui pra gente. Bacana, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu acenar pro pessoal aqui, tá todo mundo acenando. Opa, deixa eu virar aqui a câmera. Estamos acenando. Todos bem-vindos, tá? Essa live é pra vocês. Deixa eu tentar ver aqui. Falei com o Everaldo para ele já começar a se colocar aí à disposição da gente, que a gente vai ter um papo bacana com ele, tá? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Acenar. Vão compartilhando aí, pessoal. Vai ter uma conversa hoje extraordinária.
Estou enviando aqui pro pessoal. Opa, vamos comentando aí, vamos. Tem um polo NIP aqui, mas eu não sei se ele vai entrar com o NIP ou vai entrar com o perfil dele. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Ah, ele disse que tá com o NIP. Vamos pegar aqui o NIP. Bora lá, deixa ele dizer que tá na Unip aqui. Diz que tava com o Unip, eu tava procurando. Eu tava procurando ele como Everaldo. Vamos aguardar ele entrar aí pra gente bater um papo com ele aqui, bem tranquilo, bem descontraído. Opa, tudo bem? Já fiz as apresentações iniciais, tá? Tá ok. Boa noite. Queria que você falasse um pouco, nesse momento, fizesse uma pequena inicialização do que a gente vai discutir. Mas antes de eu deixar você falar, eu vou fazer uma pergunta lá, para a gente já começar a trabalhar essa live de forma potencial mesmo, tá? Positivo. Olha só, diante de um cenário caótico que a gente está vivendo agora, o que levou a aceitar o desafio e assumir a diretoria da empresa a qual você hoje tem conquistas que a gente vai discutir hoje aqui? Exato. Bem, Paulo, cenário caótico. O cenário na época em que na realidade, Paulo, na época em que eu assumi essa empresa, o cenário era caótico não devido à pandemia, mas devido à pandemia, sim, administrativa que existia dentro da empresa. Então, o cenário realmente era caótico. Mas eu tenho a minha base de formação, é a formação que lastreia a administração. A administração nasceu dentro dos muros dos conventos e dos quartéis. Eu fui seminarista e sou combatente de infantaria da reserva. Então, isso me capacita como homem para ser administrador. Então, no momento em que eu vi aquele cenário catastrófico na realidade, o que me fez assumir a empresa foi, primeiro, fé. Eu tenho uma fé imensurável em Deus. Segundo, eu acreditei na marca. A Unip é uma marca consolidada, ela está presente no Brasil com mais de 1000 polos, no Japão, na Europa, em vários países. Então, se a marca era consolidada, aonde estava o problema? Então, o problema tinha que estar, sim, nos processos administrativos. Então, foi isso que me fez abraçar essa causa quase que perdida para muitos que visualizavam não com os olhos de um administrador, mas com os olhos de investidor, por exemplo. Qualquer investidor não teria assumido essa empresa. Então, foi isso. Beleza. Em que você se lastreou, na verdade, para tomar as decisões certas para alcançar o sucesso? A gente quer saber essas regrinhas do bolo aí, se existem essas regras, como é que você colocou à sua disposição isso aí, tá? Paulo, na nossa última colação de grau, que graças a Deus foi ali no Teatro Santa Rosa, nós conseguimos lotar o Teatro Santa Rosa, eu disse a seguinte frase: não adianta entender como administrador a história de Taylor, de Ford, de Fayol. Se você não quiser lastrear sua história baseado no que você aprendeu com eles. Então, nós que somos administradores, nós temos nosso baluarte. Esse, na realidade, eu acho que é o trio
que faz com que nós nos baseamos na realidade. Então, o que lastreou primeiro foi o meu conhecimento. Eu acho que, não sei, é quase a tua idade, eu tenho 30 anos de administrador, né? Eu acho que você estava no fundamental, eu já era administrador. Eu me formei no antigo IP, que hoje é o Unip, e já comecei a assumir na gerência de uma empresa chamada HE, que tem uma matriz em Natal e tem as filiais. A partir de então, eu venho administrando, administrei indústrias, administrei empresa, trabalhei na administração da TV Tambaú, empresa de comércio, de serviço, ou seja, isso eu construo empresarial. Então, naquele momento, Paulo, eu vi o quê? Eu vi que era uma oportunidade para eu utilizar a minha experiência, não em proveito próprio, mas para eu provar para mim mesmo que eu tinha capacidade de... deixa eu te fazer uma pergunta. Você é consultor empresarial, não é isso, Paulo? Isso. Então, nós somos o quê? Nós somos médicos de empresas. As empresas só nos chamam quando estão doentes. Então, eu disse, não, então eu vou utilizar tudo o que eu utilizo nas empresas de outros a meu proveito, dessa empresa que estava moribunda, Paulo. A empresa, ela estava quase que à beira da morte, com um débito incrível no Banco do Brasil, devendo 2 veículos. Para você ver uma coisa, Paulo, naquele momento, o que nós hoje colocamos em aluno no bimestre, era isso que ela colocava em todo ano letivo. Então, era desanimador, na realidade. Então, naquele momento, foi a minha experiência, né? A minha fé, a minha experiência, meu conhecimento como administrador, que é isso que nós notamos, Paulo. Faltam administradores em posições chaves do Brasil. Faltam administradores em locais chaves do serviço público, de empresas. Então, eu utilizei, me lastrei no conhecimento que eu tenho adquirido durante essas décadas. Foi isso. Perfeito. Mais uma perguntinha. E aí, obrigado aí, pessoal. A live está um sucesso aqui. Tem muita gente entrando. Tássio está entrando. Olá, Tássio. Tássio é o conselheiro. Sejam bem-vindos, Tássio. Tássio hoje deu umas dicas para mim de manhã. Muito obrigado, Tássio. Pois não, Paulo? Coisa boa. Jean. Opa. Vou acenar para o pessoal aqui. Carol. Parabéns, pessoal. Pode entrar aí, pode comentar, pode fazer alguma pergunta, tá? Eu vou tentar trazer algumas informações para ele, sugar um pouco dele aqui, mas quem tiver novas perguntas pode fazer, que a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Afinal, esse momento é momento dos administradores colherem um pouco desse leque de conhecimento e levar para o mercado, para transformar as ameaças em oportunidades. O que de dentro das suas decisões, lhe garantiu num cenário que lhe apresentava todas as possibilidades para o fracasso, que é o que você está falando aí, a empresa não estava indo bem, lhe possibilitou alcançar verdadeiro sucesso. Porque para conseguir o prêmio de segundo melhor polo do Nordeste, não é qualquer um, não. Vamos lá, explica aí um pouco para a gente. Veja bem, repete, por favor, Paulo, para mim a pergunta. O que de dentro das suas decisões, dentro das suas decisões que você tomou, foram várias decisões que você tomou para chegar onde você está hoje. Quais foram as decisões que lhe garantiu você sair do fracasso para o sucesso, definitivamente? Vou responder numa só palavra. Pessoas. Pessoas. O segredo do sucesso são pessoas. Por quê, Paulo? Você executa com pessoas, por pessoas e para pessoas. Então, essa é a resposta. Eu adentrei dentro da empresa, Paulo, e comecei a fazer uma pesquisa, comecei a fazer uma consultoria dentro da minha própria empresa. Comecei a entender os processos, né? Que, em primeiro lugar, conhecimento. Você tem que ter conhecimento do negócio que você está entrando, do negócio que você está gerindo. Primeiro, eu conheci o negócio. Segundo, os processos. Então, os negócios em si, eles, show de bola. Os processos não estavam tão bem alinhados, mas eram processos que também dava para fluir. Então, eu fui em cima do que é mais importante, o recurso mais caro de um administrador, de um empresário, são os recursos humanos. Então, descobri que exatamente estava aí o problema. Bacana. Os recursos humanos desestimulados,
os recursos humanos com vícios antigos. Então, o que acontece? Eu tive que trabalhar em cima disso, Paulo. E volto até a pergunta anterior. Para que tudo se iniciasse, nós estávamos... O dinheiro, na realidade, é o sangue, é a vitamina que faz com que a empresa ande. As pernas são as pessoas, os membros. Então, eu tive que eu tive que pegar 2 sócios, 2 amigos nossos, que você conhece um deles, você sabe quem é, já foi até presidente por um curto tempo do conselho, pessoas amigas, peguei e tal, e peguei essas 2 pessoas. Mas Paulo, chegou no momento em que eu descobri o problema, o cerne do problema, eram as pessoas, era a equipe, então. Agora, imagine você, Paulo, uma pessoa descapitalizada, com pouco conhecimento do negócio, chegou naquele momento, Paulo, em que, assim, tem momentos, esses 3 baluartes da administração, tiveram momentos que um deles, alguém chegou para ele e disse, você é louco. E ele disse, mas é minha loucura que faz com que eu cresça. Não é verdade? Então, o que é que eu fiz? Eu dei uma de louco. Eu cheguei e disse, rapaz, porque tem pessoas, Paulo, que elas se ancoram em você, e tem pessoas que lhe empurram para frente. Então, eu cheguei a um momento que eu disse, é tudo ou nada. Primeira coisa que eu fiz, veja bem, Paulo, já com débito horrível no banco, eu corri atrás de um empréstimo pessoal e comprei a parte dos 2 sócios. Eu não tinha condições. Esses 2 sócios, né? Eu comprei a parte dos meus 2 sócios. Eu disse, agora sou eu e Deus. Agora a carga está sobre o jugo está sobre minhas costas. Mas tem um detalhe, Paulo. Quando você assume a frente de um projeto, só você coloca a sua imagem no projeto. E você me conhece. Você sabe o quanto eu sou cauteloso. Você sabe o quanto eu caminho pela ética. Você sabe o quanto eu sou meticuloso naquilo que eu faço. Eu disse, essa empresa vai ser a minha cara, como se diz. E comecei, por falar em pessoas, eu comecei a investir em quem, Paulo? Nos meus alunos. Para você ver, Paulo, hoje, 98% dos meus colaboradores, eles são alunos ou ex-alunos, Paulo. São pessoas que vivenciam, são pessoas que já foram alunos, que sabem que a empresa, a faculdade, alguém diz assim, garanta seu futuro, minha empresa não tem problema, conversa. Mas essas pessoas passaram por todos os processos como aluno. Ela hoje tem muito mais facilidade de ajudar meus alunos. Então, eu reformei, só não troquei a mim, sabe? Mas se pudesse, eu tinha trocado também. Então é o seguinte, contratei uma nova equipe. E hoje eu tenho, na realidade, uma equipe de excelência. A maioria são meus alunos, então o segredo é esse, Paulo. Eu investi em pessoas. Outra coisa, Paulo, eu vendi. Os meus colaboradores são meus clientes internos. Eu vendi a ideia para meus clientes internos de que educação à distância não significa distância. A educação pode ser à distância, mas a equipe tem que ter um atendimento presencial, tem que estar presente na vida do aluno. Cada cliente interno meu que sai, cada colaborador comprou isso de mim. Então, todos, quando alguém pergunta, eu sempre digo, eu sou o pior da equipe, porque minha equipe é melhor do que eu que sou o gestor. Então, foi isso, Paulo. Eu investi, confiei, e continuo confiando e investindo em pessoas. É isso, Paulo. Bacana. Até eu gosto de falar, e aí segue até as séries na TV falando na negócios, são 3 pilares que a gente tem que trabalhar, né? Produto, que pode ser um serviço, isso. Processo e pessoas. Processo e pessoas, exatamente. O produto ou o serviço a gente pode mudar. É tanto que a gente está vivendo um momento presencial e está vivendo um momento à distância, a gente pode mudar. O processo também pode ser mudado e ser corrigido. Mas as pessoas, se não forem trabalhadas, não é mudadas, não é processadas, é trabalhadas, gerenciadas, organizadamente, a gente não consegue o resultado que a gente quer. Não é verdade? Exatamente. E tem um detalhe, viu? Pois não, desculpa. Eu vou pegar aqui um gancho aqui de um aluno, acho que deve ter sido um aluno ou um interessado aqui, em você responder uma questão que eu achei bacana. Qual foi a estratégia utilizada na área financeira para reverter quando criou-se a situação tão complicada que você estava? Foi Joana que respondeu aqui, falou aqui na live. Estou respondendo aqui, estou perguntando
usando as perguntas dos próprios Joana, né, Joana? aqui. Isso. Joana, não é isso? Isso. Joana, eu vou responder para você e para todos. Foi mais uma loucura, Joana. Na realidade, a empresa não tinha mais crédito. E eu tinha, na época, um carro, o único bem que eu tinha era um carro, um Fiestinha 2012. Então, o banco não tinha como me liberar crédito mais. Ele olhou para mim assim e disse, seu carro está quitado? Eu disse, tá. Você tem coragem de dar o seu carro, o único bem que você tem, para garantir esse empréstimo? Eu disse, na hora, peguei o documento do carro, Joana, botei e ficou lá alienado ao banco, Paulo. É o que eu digo a você, Paulo, é você acreditar. Hoje, ninguém tem sucesso se não tiver fé e não acreditar. Então, foi exatamente isso. O gerente do banco olhou para mim e disse, mas Everaldo, eu não sei se sou um cara de fé, eu estou um louco. Eu disse, eu prefiro dizer que eu sou um louco revestido na fé. E aí o banco, Paulo, o Banco do Brasil, Paulo, eu não posso, por mais que falem mal do Banco do Brasil, o Banco do Brasil começou a acreditar, não foi na empresa, foi em mim, Paulo. Então nós começamos, e outra coisa, comecei a lançar estratégias de marketing, comecei a lançar uma mídia agressiva, comecei a colocar pessoas na rua, e eu vou explicar bem rapidamente, de repente, em 4 anos, a minha empresa cresceu 625%, Paulo. Paulo, o que nós tínhamos, depois eu vou te mostrar particularmente, o que nós tínhamos, o que anteriormente era colocado de aluno de um bimestre, nós começamos a colocar, assim, num ano, nós começamos a colocar no bimestre. Mas isso, Paulo, o segredo é a presença do gestor. Lá quando você entra, tem assim, linha direta com a diretoria. Paulo, do meu aluno mais calouro aos formandos, todos têm o meu contato. Eles têm contato comigo de domingo a domingo, até às vezes minha esposa se chateia que alguém liga para mim no domingo, pois não, Everaldo, que posso ajudar. Ou seja, eu estou à frente. Eu não sou incomodado, não sou importunado. É um favor quando alguém me procura e faz alguma crítica que em cima dela eu consigo cada vez mais aperfeiçoar o meu negócio. Então, primeiro foi esse empréstimo, né? Foi esse empréstimo, a questão do carro. Mas segundo, foi um trabalho de equipe que começou a desenvolver rapidamente a minha empresa. Então, para você ver uma coisa, Paulo, o que eu tinha de débito, hoje eu tenho o dobro de crédito à disposição no banco. Ainda terça-feira, o gerente do Banco do Brasil ligou para mim. Everaldo, olha, eu estou com um dinheirinho assim, num jurinho baixinho. Eu disse, não estou precisando, não. Mas, rapaz, mas não, no momento não. Ou seja, nós revertemos com trabalho, com investimento em pessoas, estando dentro do negócio. Esse é o segredo. É você fazer parte do negócio. Elisa colocou aqui, Elisa é uma conselheira também do CRA, tá? Todo mundo participando. Isso para mim aqui. Não basta você ter uma ideia, você precisa acreditar nela. E aí eu lembro, assim que terminou a plenária da gente, eu participei de um outro treinamento online. E aí o cara fez uma pergunta assim, você poderia me dar essa dica? Ele, se você está dizendo poderia, eu não vou dar, não. Tem que querer. Exato. Eu quero essa dica, eu quero essa ação. Exatamente. Você, antes de você dizer, você pedir alguma coisa, não peça, vá atrás, vá corra. Claro. Procure o caminho certo para o foco que você quer. Se essa é a meta que você estabeleceu de sucesso, vá em frente. Agora, exatamente. Vamos pegar um pouco do gancho da questão da situação atual que a gente está vivendo, né? Houve um planejamento hoje lá na tua empresa para enfrentar essa quarentena? E se houve, quais os resultados obtidos até o exato momento que você pode pincelar? Observe que eu estou pegando claro. Poder passar para o pessoal aqui, né? Houve sim, mas eu vou deixar só uma caldinha, uma pontinha da resposta anterior. Tá certo. Não é, olha, o objetivo do empresário inicialmente não é ganhar, é sacrificar. É por isso que muitas empresas vão à falência, Paulo. Porque o camarada entra pensando só em ganhar. Paulo, eu passei 4 anos e meio com esse meu carrinho, com esse meu carrinho. O meu investimento todo foi para dentro da minha empresa. Você visitou lá a nossa empresa. De início, pessoal, se você quer obter sucesso no futuro, sacrifique no presente. Porque se você pensar em entrar para ganhar, você já está frustrado. Então é isso.
Você falou, inclusive, nessa pergunta aí que você fez, você falou do segundo lugar, né, no Nordeste. Eu vou testificar. Esse aqui é o troféu que nós recebemos, segundo melhor polo do Nordeste. Então, isso não sou eu, não sou eu. Eu sou um mero coadjuvante. Quem está todo dia na labuta na minha empresa é a minha equipe. Eu sou apenas a cabeça. Quem caminha, quem faz, quem executa é o corpo. Nós somos a Unip, a família Paulo Epitácio Pessoa. Então, são pessoas... Agora eu vou voltar. Repete a pergunta, Paulo, por favor. Com respeito às principais empresas, em relação ao planejamento que você fez em relação a esse período que a gente está vendo de quarentena. Você houve algum planejamento nesse momento? E quais foram os planejamentos que você fez? Houve sim, inclusive... Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu vou aproveitar. A Joana está com várias perguntas aqui muito interessantes, tá? Ela fez o seguinte, ó. Foi necessário modificar todo o sistema e métodos utilizados na empresa ou só aperfeiçoar os que já existem? E você pode fazer o gatilho aí para trabalhar junto com essa questão da quarentena. Houve a mudança? Houve sim. É dentro dessa pergunta que a Joana está falando, né? Isso. Veja bem. Antes de mais nada, Joana, Paulo e todos vocês, nós temos que ter um planejamento antecipado. Quando eu senti no ar que isso poderia acontecer, mas não era aqui não, estava acontecendo nos Estados Unidos, na China, estava acontecendo... A onda estava vindo, pessoal. Sabe qual é o problema? É que as pessoas deixam para embarcar, para pegar a prancha, quando a onda está quebrando em cima. O bom surfista pega a prancha e sai com as mãozinhas já batendo assim, e mar calmo, mar remanso. Quando a onda chega, ele sobe em cima e sai surfando. Assim é um bom administrador. Quando ainda estava chegando isso, eu já fui aqui, ó, eu tenho um planejamento aqui. Fiz uma reunião, montei um gabinete de crise, me reuni com a coordenação do polo, com o comercial do polo, com a secretaria do polo, sentei assim e disse, eu tenho um plano A, o plano B e o plano C. Então, o que acontece? O plano A era muito simples. As meninas, o polo aberto, as meninas iam trabalhar no horário resumido. Plano B. As meninas, para questão de contágio, elas iriam trabalhar no horário mais dividida. Uma trabalharia pela manhã e a outra chegaria e renderia, para não ficar as duas no mesmo ambiente. Então, elas não está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Tem o plano C. Peguei 2 notebooks e deixei preparado. Esses notebooks aqui, com a coordenadora comercial, a menina que trabalha na secretaria. Vocês se preparem, porque se for proibido abrir, uma vai levar um notebook para casa e outro para outro. Vou pagar o salário, mas vão dar expediente. De 9 às 19, vocês vão atender meus funcionários, meus alunos, home office. Chamei os tutores. A tutoria continua no horário normal. Ela não vai parar. Sendo que agora vai ser de 18 às 20 horas. Eu quero tutoria todos os dias de casa. Então, eu fiz esse planejamento. E como a colega falou, estaria se adaptando? Sim. Nós já temos novidade. Agora para junho. Isso está funcionando, Paulo. Os alunos estão sendo assistidos, Paulo. A partir de junho, nós estamos inovando. Nós já montamos um canal no YouTube. Nós já estamos começando, a nossa tutora Lisiane, que é da área de gestão, de administração, ela já está gravando o primeiro vídeo sobre o PIN e vai disponibilizar no canal do YouTube para quê? Para o aluno ir lá e assistir. A partir da semana que vem, nós vamos ter lives. Toda sexta-feira que não tem tutoria, vamos ter lives. Para o turma de educação física, curso da área de gestão, de licenciatura. Ou seja, quando nós entramos dentro da tempestade, Paulo, dentro da tempestade, nós vamos nos adaptando, como em tudo na vida. Eu aprendi que o importante é se aculturar. Por que as pessoas não se dão bem com as outras? Porque elas querem que as pessoas sejam tais e quais o que elas são. Mas nós temos que nos aculturar. Por que você não está se dando bem dentro da pandemia? Porque você está tentando fazer o que você quer e não o que o momento exige. Então é exatamente isso. Nós estamos muito bem. E vou te falar de resultado, Paulo. Vou te falar de resultado. De quando começou a pandemia para cá, eu vou fazer um número, assim, eu não vou dizer, é claro, tem dados da empresa que eu não posso dizer aqui, mas vamos lá, um dado assim, fictício. Digamos que eu tenha perdido 30 alunos. Você sabe quantos alunos o meu departamento comercial colocou? Home office de casa, 114. Você está entendendo a balança? Então, o que acontece?
As pessoas, mesmo em casa, Paulo, elas continuam com o espírito do empreendedor, o meu espírito de empreendedor, de gestor, dando valor ao que faz. Então, a equipe ela é unida, coesa, mesmo à distância, nós estamos juntos. Então, é isso, Paulo. Nós estamos conseguindo passar por essa pandemia e, graças a Deus, sem muitas perdas, continuamos, né? Continuamos trilhando o caminho do sucesso e aí é onde eu disse a você. Nós tivemos um aumento expressivo em 4 anos, Paulo, vai fazer, ainda está para fazer 5, de 626%. Então, é isso. Bacana. Só recapitulando uma coisa que você falou aí, que eu achei bacana, é sobre essa questão dessa mudança, né? E aí entramos numa outra pergunta aqui que eu fiquei curioso para você debater. Com respeito às atividades principais da empresa, como você vê a questão da educação à distância? Porque muitas pessoas veem isso como algo negativo, outras pessoas veem isso como algo positivo, e muitas pessoas estão ganhando bem relativamente com esse mercado de produtos e serviços à distância. Como você, que é um empresário da área de ensino, vê o curso, as aulas sendo à distância, o curso sendo à distância, e tantas empresas trabalhando no formato EAD? A educação à distância, mesmo antes da pandemia, nós já temos dados, eu participei de uma reunião lá em Salvador, nós já temos dados de que a educação à distância, ela começa a tomar o espaço da educação presencial. Por vários fatores, Paulo. É fator da economia, né? É fator econômico, fator de segurança, né? Hoje você tem, toda vez que você tem que se deslocar de casa para a faculdade, você tem risco de assalto, de sequestro, de sofrer um acidente, são vários fatores. Hoje você chega do seu trabalho, senta em casa, você estuda onde quiser, a hora que quiser e como quiser. Então, num mundo que cada vez mais está agitado, cada vez mais exige tempo, seu tempo, está ficando muito difícil, Paulo, aquela questão de você sentar de 19h30 até, muitas vezes, 21h45. Você quando vai chegar em casa, eu quando estudei no IP, que hoje é o UNIP, Paulo, eu tinha que sair da empresa às 6 horas, começava as aulas, começava às 18h45, encerrava a última aula às 21h45. Era o tempo para Trigueiro do Vale, meu filho. Ninguém saía antes, não, viu? Para Trigueiro do Vale era um coxo. Então, o que acontece? Pois é, e outra coisa, era busão, meu filho. Eu pegava o Ceasa, eu não tinha carro, não. Muitas vezes, Paulo, eu chegava em casa quase meia-noite. Perdi um ônibus quase meia-noite. Hoje, no mundo que nós estamos, nós não podemos, nós não estamos. Outra coisa, tem a educação semipresencial. Vamos pensar, Paulo. A educação semipresencial, o aluno assiste aula de segunda a quinta, 1h30 de aula. Me diz uma coisa, Paulo, tu é professor. Você acha que 1h30 de aula ninguém aprende nada, Paulo? Nas carreiras, ninguém aprende, Paulo. Você sabe que nós temos que ter a introdutória, o desenvolvimento, a questão de absorção do aluno. Não existe, é um engodo. Então, a educação à distância, agora tem um detalhe. Existe a educação à distância e eu sempre digo, a educação distante. A educação à distância são empresas sérias como a Unip e outras que existem e que investem e exigem do aluno, porque o aluno não pense, porque a distância ele não tem obrigação, não. Tem se não tiver reprovado. E existe a educação distante. São algumas que entregam lá o certificado, está tudo bem. Então, nesse momento, a educação à distância ela está se desenvolvendo e muito. E outra coisa, a credibilidade do que é a distância. Para você ver a medicina, Paulo. A medicina está se fazendo consulta à distância. As universidades presenciais que antes discriminavam as nossas faculdades à distância, hoje elas estão se utilizando dessa ferramenta para não perder alunos. Agora, eu vou te dizer uma falha, Paulo. Eu venho recebendo, porque eu vou deixar claro, o nosso polo é aquele que fica no Shopping Moriá. Existem outros polos da Unip. Eu venho recebendo várias ligações de outros polos da Unip, que não é o meu, e o pessoal tudo reclamando. Sabe qual é uma das coisas que eu fiz também, Paulo? No meu telefone fixo lá, eu deixei o meu número pessoal de contato. Quando eu dar o terceiro toque, devido à pandemia, nós estamos atendendo deste número WhatsApp. Recebo ligação aqui até no domingo. Ah, mas no domingo, mas o que é que tem a ver? O meu cliente é a razão de ser da minha empresa. Então, a educação à distância não está distante do aluno. A educação à distância é se fazer presente. Essa é a diferença. Eu estou pegando aqui algumas falas bem bacanas. Seria o investimento que a pandemia proporcionou, que após esse período continuará gerando renda. Foi
o administrador Ribeiro. Teve outra pessoa que foi José, que colocou o seguinte: com a pandemia, a EAD é primordial para manter os estudantes ativos, ainda que ela exista. Outra pessoa colocou aqui, acho que é Dona... Depois me corrija aqui, qualquer coisa. Uma economia muito grande, o ensino à distância é a principal segurança de ter um ensino fundamental, no sentido de ter o conteúdo para passar para o aluno. Mercado se adapta às novas necessidades. Gostei dessa pergunta aqui. O que é que você acha sobre o mercado se adaptar às novas necessidades? Veja bem, eu já falei, inclusive, aqui há um tempo, o segredo do sucesso, Paulo, é se aculturar. É se aculturar. O mercado está se adaptando, sim. Os deliveries da vida, não é verdade? Paulo, é incrível como os valores mudaram, Paulo. Você vê, o que eu mais vejo, eu moro aqui no Rio Carneiro, Paulo, às vezes eu olho assim, eu acordo 2 horas da madrugada, eu vou aqui na varanda, Paulo, o que eu vejo de motoqueiro passando com o delivery, o mercado todo, Paulo, está se adaptando, e digo mais a você, Paulo, quando tudo isso passar, muita coisa vai mudar. Porque coisas que nós não tínhamos, não dávamos valor, Paulo, hoje nós estamos dando. Com o passar da pandemia, quem não se adaptar a tudo que está acontecendo agora, as novas exigências que o mercado vai querer de nós profissionais, nós empresários, vai fechar. O problema não é a economia, o problema é gestão. Se você conseguir gerir... Eu vou dar um exemplo para ti, Paulo. Eu me formei como infante ali no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada e voltei em 2013 até 2015, eu dei uma aula ao pessoal do NPR num projeto chamado Combatente Empreendedor. E na época eu usei como exemplo de empreendedorismo, Paulo, palito de dente, uma coisa que é até discriminado, não é verdade? Mas alguém teve a ideia, Paulo, de colocar o palito de dente num saquinho plástico, não sei se você já viu isso, e nas 2 pontas colocar menta. Eu cheguei num restaurante fino aqui, não tinha palito de dente. Mas aí o menino disse, mas lá quando eu fui camarada, eu disse, poxa vida, tem gostinho de menta. Alguém, Paulo, no momento em que todo mundo discriminava, ninguém investiria naquele produto, o cara teve uma ideia de inovar. Inovar, esse é o segredo, pessoal. A administração tem que trabalhar com inovação, tem que se aculturar o mercado. Não é a administração quem manda no mercado, é o mercado quem nos manda os sinais de que nós temos que adaptar a nossa forma de administrar. Então, com certeza, o mercado ele está se adaptando, se respondido estiver. Bacana. O que eu estou observando aqui na live, eu agradeço a todos que estão participando, é que tem muitas pessoas falando aqui, a instituição é nota 10, parabéns, o diretor é um sucesso, é top. Parabéns, equipe. A equipe é nota 10. Pelo que você falou e o que o pessoal está comentando aqui, o diferencial realmente é nas pessoas, não é não? Exatamente. Eu fico feliz por isso, eu fico muito feliz. Não sou eu, é a equipe, realmente. Não sou eu, é a equipe. Então, eu sou um cara que é assim, Paulo. Se eu tiver que almoçar em algum lugar, se eu for almoçar na Feira de Oitizeiro, leve minha equipe para almoçar comigo. Se eu tiver que almoçar no Gulliver, eu levo minha equipe para almoçar comigo. Eu estarei sempre onde minha equipe estiver. Então, é o que eu sempre digo nas minhas postagens. Família, Unip, Polo Epitácio Pessoa. Então, é assim. Entendeu? O Tássio, o administrador Tássio, está perguntando o seguinte. Everaldo, e qual a visão pós próximos anos que você vai atuar na sua empresa? Você já tem planejamento para os próximos anos? Planejamento para os próximos anos? Quantos anos sim. Você já tem planejado aí? A minha coordenadora às vezes diz assim, eu projeto e digo bem assim, que eu recebo um repasse, né, da Unip, eu recebo um repasse. Eu projeto no mês anterior, eu digo assim, o repasse para o próximo mês vai ser tanto, e bato em cima, sabe? Isso, como é que são, sabe? Porque eu planejo o futuro. Eu sei os passos que eu tenho que dar, entendeu? Eu estou agregando um outro serviço, não vou dizer agora, na realidade, eu estou agregando outros serviços que não vão concorrer com a minha faculdade, com o que a Unip oferece.
Eu tenho um grande projeto de aperfeiçoamento no meu curso de Educação Física. Tendo em vista o nosso desempenho, a Unip Nacional já me ofereceu também cursos semipresenciais. Eu tenho uma estrutura grande, vocês conhecem, a minha estrutura é o diferencial. O polo da Unip, evitar as pessoas do Shopping Moriá, não aluga sala em escola nenhuma. Nós estamos localizados no segundo polo do Shopping Moriá, ambiente de shopping, conforto de shopping, na melhor avenida que existe. E outra coisa, nós temos 423 metros quadrados, agora eu ampliei, nós estamos com 518 metros quadrados. Eu estou me preparando para dar cursos também semipresenciais. E outra coisa, tem coisa para frente. A Unip São Paulo me ofereceu um outro polo, em primeira mão. Em breve, nós estaremos inaugurando um novo polo em Mangabeira, ou Cabedelo. Então, coisa para frente tem. Agora, é claro que eu não posso estar falando aqui, né? Mas projetos tem sim. E continuo na luta. Estou formando pessoas. Quando eu abrir um outro polo, eu já tenho uma pessoa pronta para assumir esse polo. Eu já tenho na minha equipe uma pessoa que pode ser até meu sucessor na administração do polo. Porque o bom administrador não é aquele que esconde o que sabe, é aquele que prepara alguém para num eventual... nós vamos um dia, nós não vamos estar mais à frente da empresa, seja por doença ou por quê, mas se acontecer isso, eu já tenho alguém que vai gerir a empresa junto com a minha coordenadora, com a minha equipe. Então, projetos tem. Agora você sabe, né, Tasso? O segredo do sucesso também é um pouco guardar o segredo, né? Assim, guardar o segredo das coisas. Então, estou lançando um novo produto a partir de, talvez, do segundo semestre agora. A pessoa está trazendo aqui, que vai desde o fundamental, passando pelas... até... Então, tem vários projetos, sim, Tasso. Mas, muito em breve, nós estaremos lançando esse projeto, dizendo para vocês aí, tá? Particularmente... O pessoal está colocando aqui, verdade, um bom líder gera outros líderes. Muito grato pela oportunidade de ver o relato de sucesso desse grande empreendedor. Bacana, o pessoal está interagindo aqui. Parabéns aí, pessoal, pela interação. Quem falou aqui foi a Joana e foi o Santiago, né? E uma coisa que eu observo também, que acho interessante, é o seguinte, que você falou, e eu estou reforçando o que você falou aí. Não espere fazer as coisas para os outros olharem. Faça, que o resultado vai mostrar para todas as pessoas que não acreditam em você que é possível. Não é verdade? É verdade. Tem muita gente que vive da aparência, vive para mostrar para os outros que está conseguindo grandes feitos. Não precisa disso, não. Exato. Vai fazendo aí, vai montando projetos, planeja bem a rotina de trabalho, planeja bem os projetos, planeja bem a vida, que as coisas vão sair consequentemente do papel. E aí as pessoas vão dizer, esse caba teve sorte, né? Como algumas pessoas devem ter falado para você, esse caba teve sorte, conseguiu do nada a ser um empresário de sucesso. Não, apenas você ficou caladinho, planejando, executando. Também eu tenho um outro exemplo, que, assim, exato, em cima de tudo isso que você está falando, eu vou te dar um exemplo. Participar também faz parte. Certa feita eu estava, a menina que trabalha comigo pela manhã, do comercial, ela teve que atrasar um pouco, eu cheguei antes. Eu ia ser entrevistado lá pela a Rádio Jovem Pan. E a pessoa, assim, me entrevistar, veio para falar sobre a pauta, né, da entrevista. E ela chegou e eu estava varrendo, rapaz, estava varrendo lá a secretaria. Aí o varrendo, ele disse, eu vim falar com o diretor, estava sem crachá, eu disse, pode sentar que ele lhe atende daqui a pouco. Varri, apanhei o lixo, passei um pano, organizei os birôs, botei tudinho lá. Aí fui lá, né, passei uma água no sanitário, pintei o cabelo, voltei, aí sentei lá no birô. Aí sentei e disse, pois não? Aí o cara disse, botei o crachá, o cara disse, eu estou esperando o diretor, disse, está falando com ele. Eu disse, o senhor sou. Por quê? Eu cheguei o senhor varrendo, ele disse, mas qual é o problema? As pessoas varrem porque me vê varrer. As pessoas fazem porque me vê fazer. Então, isso é de fundamental importância, Paulo. Quem sou eu, Paulo? Um pedaço de carne podre que anda aqui no plano terreno? Nós não somos nada, Paulo. Nós não somos nada, na realidade. Toda vez que se pensa que é alguma coisa, a soberba, o orgulho bate na cabeça e você não pensa que todo dia de manhã você tem que ter um motivo para sair à luta, para um dia ser alguém. As pessoas, Paulo, que acham que são alguma coisa, elas ficam na zona de conforto. Eu sou top.
eu não penso desse jeito. Eu penso que todo dia eu tenho que ter um motivo para lutar, para buscar e para um dia conquistar. Então é desse jeito que a gente tem que ser. A humildade e a simplicidade é o lastro dos grandes homens. É isso. Eu vou para a última pergunta para a gente fazer aquela chave de ouro de comentário relacionado a isso. E logo dizendo que tem muita gente aqui que estuda lá, que está falando muito bem da instituição. Parabéns, né? Para todos que estudam lá e a equipe como um todo. Finalizando, na sua opinião, quais os novos desafios pós-quarentena e quais os conselhos que o senhor poderia deixar para os empresários diante do cenário de incerteza que nós estamos? Os novos desafios, eles vão exigir de nós empresários uma coisa fundamental: inovar. Fazer talvez da mesma forma, mas com mais eficiência. Eu vou lhe dar um exemplo. Esta é a lembrancinha que nós entregamos na nossa primeira colação de grau. Essa é a lembrancinha. Parece uma coisa simples, mas para quem recebe não é, Paulo. Verdade. Mas houve uma segunda colação de grau. O que vocês têm que fazer é fazer a mesma coisa de uma forma diferente. É aperfeiçoar a arte de fazer a mesma coisa. Olha a segunda lembrancinha. Não se compara. Mas é a mesma, tem o mesmo valor, mas teve um amor diferente, teve um cuidado diferente. A arte de cuidar cada vez de uma forma mais perfeita, com mais zelo, com mais cuidado, olhando os detalhes. Pessoal, quando passar essa quarentena, em primeiro lugar, todos nós que superarmos esse momento, nós só vamos ter história de superação, de resiliência, de sucesso. Então, o que é que acontece, pessoal? Os desafios vão ser muitos. Você está achando, Paulo, que a população como está agora, você está achando que eles não vão, o mercado não vão surgir novas exigências? Com certeza vão surgir novas exigências. Nós agora estamos em casa e estamos sendo muito bem atendidos. E vou dizer mais uma coisa a vocês. Eu dou treinamento, eu dou palestra, eu cuido da parte, eu dou treinamento para atendimento. Paulo, infelizmente, nós estamos no pior lugar no quesito atendimento. Parece que quando nós entramos numa loja, parece que nós não estamos ali para comprar. Nós estamos ali fazendo o favor de estar ali. As pessoas não têm zelo por nós como consumidores, como clientes. Cada vez mais o empresário vai ter que entender que ele vai ter que capacitar a sua equipe, Paulo, para atender as pessoas de forma humanizada, com empatia, Paulo. Bom dia, Paulo, você não sabe o quanto custa. Bom dia, em que posso lhe ajudar? Meu nome é Everaldo. Paulo, imagina, Paulo, tu estás entrando numa loja, quando tu escuta alguém dizer, nem que posso lhe ajudar, Paulo, às vezes tu saíste de casa precisando de uma ajuda que nem em casa tu tinhas. Eu acho que um dos principais desafios para o empresariado é treinar sua equipe para humanizá-las no atendimento. As exigências, Paulo, vai ter muito a ver com esse momento de reclusão. Paulo, nós estamos reclusos, não é apenas dentro de casa, nós estamos reclusos dentro de nós mesmos. Nós estamos hábitos, nós estamos com sede de sermos bem atendidos. Quando abrir, é como aquela questão, Paulo, quando abrir a porteira, o que mais nós queremos é um abraço. Mas o abraço, Paulo, muitas vezes não é com o braço, é com o espírito, Paulo. O abraço, muitas vezes, é com um bom dia, é com um sorriso, é com um que possa ajudar, é chamando as pessoas pelo nome, Paulo. Então, o principal desafio, Paulo, eu não sei se você concorda, para o empresariado é treinar sua equipe para um atendimento humanizado. Porque quando as pessoas saem de casa, Paulo, é o que mais eles vão querer. É terem um atendimento humanizado, é serem valorizados. Você está entendendo? Para mim, o principal desafio para o empresariado é esse. Eu até analisando isso que tu falou aí, eu fiquei cogitando algumas questões aqui. O pessoal fala, Paulo, eu não estou te vendo muito fazendo live. E eu acredito que Veraldo também não está aparecendo muito em lives. Mas, assim, nesse momento, e aí eu queria que você desse essa avaliação do seu ponto de vista. Nesse momento, a gente pode ir atrás de novos clientes, sim. Mas a gente tem que valorizar quem está em casa.
quem são os nossos clientes que estão realmente precisando de nós nesse momento. Então, a gente tem que dar atenção aos clientes que são que a gente está fazendo consultoria, a gente tem que dar atenção aos alunos que estão em sala de aula, os alunos que fizeram um curso conosco, mas estão com alguma dúvida. É nesse momento que tem que dar atenção a quem está perto, quem precisa dessa atenção, porque é mais fácil conquistar e manter quem já conhece o nosso trabalho do que ir atrás de um novo. Porque o novo tem uma infinidade de concorrência trabalhando novo. Mas o que já conhece, que conhece alguém, que conhece o seu trabalho, vão validar ainda mais o carinho que você está tendo. Você concorda com isso? Concordo. E baseado nisso, Paulo, eu tenho duas vertentes na minha empresa: captação e retenção. No último período, bati a meta de captação e o meu percentual de retenção foi de 98%. 98%. Porque eu tenho o seguinte pensamento, Paulo. Se eu tenho um comercial que capta, e se eu não consigo atender bem, eu não vou ter retenção. É mesmo que eu estou botando batata num saco furado. O cara capta, entra pela boca e sai pelo furo. Esse momento é um momento que nós não podemos esquecer disso. É por isso que aquilo que eu falei, a partir de junho, nós vamos continuar com as inovações. São lives semanais, é um canal no YouTube, é um tutor que tem uma ideia, outro que tem outra. Ou seja, é inovar, inovar, inovar. Quem ficar parado, Paulo, vai perdendo cliente. Eu digo uma coisa para você, nós estamos investindo em transferência, porque tem muita gente batendo na nossa porta, sendo mal atendido por faculdades. Eu digo sempre uma frase: o problema, amigo, é que tem faculdade por aí que o aluno vale um boleto no dia do pagamento. A minha faculdade não. A minha faculdade, você é nosso cliente. Você é para ser bem cuidado, bem tratado. A diferença é essa, Paulo. As pessoas às vezes veem um cliente como um cifrão, não é isso? Só agradecer aqui a presença de Saulo administrador também, falou. E das próximas exibições das lives, a gente vai mandar com mais antecedência o material para divulgar. Que a gente está trabalhando, fez um planejamento de todas as lives e vai ter várias pessoas interagindo nessas lives. O nosso administrador, que é o conselheiro federal, está fazendo uma pergunta aqui. Você acredita que a empresa de ensino à distância sairão na frente de seus concorrentes e por quê? A empresa de ensino à distância, se for com relação à pandemia, elas saíram na frente por um único motivo. Porque a mudança não foi tão drástica, tá entendendo, Paulo? Nós já tínhamos uma educação à distância, mesmo no meu polo, eu tendo tutoria todos os dias da semana, eu tenho monitoria. Para você ver uma coisa, eu vou dar um exemplo, só o curso de educação física. O CREF só exige um tutor, eu tenho 2 e tenho 2 monitores. Então, de segunda a sábado, eu tenho pessoas no polo atendendo nossos alunos. Mas o atendimento do grupo de WhatsApp é tão interativo que poucos vão até o polo. Ou seja, para uma empresa como a nossa, eu falo do meu polo, que nós já tínhamos essa interação tão grande que numa média de quase partindo para 600 alunos, se eu tiver 30 alunos toda semana nas tutorias, eu tenho muito, porque nós temos um atendimento muito presente no WhatsApp, em grupos e outras ferramentas. Então, o que é que acontece? Para nós não houve uma diferença tão grande. O impacto, sim, foi na educação presencial. Primeiro, por quê? Porque em alguns casos, Paulo, não houve um planejamento antecipado. Não houve um planejamento antecipado. Está entendendo? Então, para nós, por exemplo, o MEC nos permitiu que as avaliações fossem de forma à distância, ou seja, ao nível nacional se adaptou. Nós saímos à frente, não porque saímos à frente, mas é porque nós já continuamos no mesmo trilho. Nós só tivemos que aperfeiçoar um pouco, amaciar a locomotiva, mas o trilho é o mesmo que nós íamos seguindo. Mas a educação à distância, a educação presencial, ela vinha numa BR, e ela teve que vir para um trilho, aí o negócio é chocante. Realmente, está difícil. Entendeu? Nós temos apenas 5 minutos, e eu vou fazer a última pergunta aqui, e aí não serve para os empresários de uma forma geral, mas serve mais para o administrador. O administrador é aquele cara que tem um registro ou ainda está se registrando, mas é administrador, se formou em administração. Esse administrador, e aí eu vou colocar a minha opinião, eu queria as suas colocações finais e a sua opinião sobre esse assunto esse profissional, ele tem que, nesse momento de crise, que está em casa, tem que se qualificar. Mas não pela empresa que está se qualificando, mas por ele mesmo.
Porque quando ele sair lá para fora, para a realidade do mercado, só quem vai sair e ter oportunidades claras, reais, de oportunidade de emprego, são aqueles que estão qualificados, que souberam passar o próximo passo, interagir com as novas tecnologias e sair à frente. Qual a sua percepção sobre essa mudança do profissional para sair para o mercado quando essas situações voltarem a um ponto que as pessoas começarem a trabalhar na vida presencial? Dá suas colocações finais e dá sua opinião. A gente tem em torno de 4 minutos aí. Eu vou ser bem rápido com relação à sua colocação. Primeiro, toda vez que eu dou um treinamento a um colaborador meu, eu digo o seguinte: aprenda não porque você está na minha empresa, aprenda porque amanhã você poderá estar numa outra empresa e você vai aprender o que você conheceu. Com relação ao administrador, tudo que para vira, até a água se parar, vira uma poça de lama. Ele tem que estar investindo. Tem vários cursos online, até gratuitos aí. O próprio CRA disponibiliza isso na sua universidade. Então é o seguinte, virtual. Eu quero dizer o seguinte para meus colegas. Oi? Mais de 200 cursos online. Pois é, eu quero dizer o seguinte, falando em CRA, quero dizer o seguinte para meus colegas administradores e todos os meus alunos do curso de gestão, eu já falei isso, de administração. Façam parte do CRA. O conselho, ele existe para lutar pelos seus direitos. Façam parte do conselho, busquem um CRA. Nós estamos com uma gestão voltada totalmente para a dedicação da categoria. Geraldo Rosas, nosso presidente, ele é um cara que ele está lá todo dia, bate o ponto lá às 14 horas, segunda a sexta ele está presente, ele se dedica pela nossa categoria, é tanto que eu sou conselheiro adjunto do CRA, porque eu só fico onde eu sei que ali se luta pela classe. Então, pessoal, se capacitem, não parem no tempo, porque o mercado corre e diante de uma crise, uma pós-crise, só os melhores vão conseguir sobreviver. Então, eu digo isso e faço mais um convite. Conheçam o CRA, conheça a nossa casa, a casa do administrador. Passado isso, nós vamos fazer um evento, para que vocês possam conhecer a nossa casa. Eu vou convidar alguns de vocês para vir até a nossa faculdade, dar uma palestra, chamar os alunos do curso de administração. Então, enfim, eu agradeço muito o convite. É uma oportunidade, Paulo, de poder falar para as pessoas que não é porque o momento é tempestuoso que nós temos que desistir. Nossa bandeira tem três símbolos. Um assim que é a fé. Você tem que ter fé. O outro é um braço assim, coragem, e o outro é assim, fé, coragem e atitude. Se você tiver isso, você consegue. Porque eu consegui, estou conseguindo, eu não sou melhor do que ninguém. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Estou sempre à disposição. Que Deus abençoe a todos. E vamos em frente. E vou repetir aquela frase. Ford, Fayol e Taylor, eles escreveram a sua história. Hoje somos nós que temos que escrever a história de sucesso na nossa vida de administrador, e nós existimos para isso. Muito obrigado. Bacana. A gente ainda tem um pouquinho de tempo, e eu queria agradecer a presença do presidente, né, Geraldo Rosa, está aqui. Meu amigo. Pela condução do nosso trabalho. É interessante, é importante. O Maiara também deu a contribuição dela, falando aqui um pouco da experiência dela como aluna. Elisa também falou um pouco novamente. O pessoal está muito bom, está muito maravilhoso essa troca de experiências que vocês estão trazendo para a gente aqui. E para reforçar, eu queria trazer para vocês que são administradores, enquanto a gente está nesse período de pandemia, que a gente não pode estar lá na forma presencial, dar o abraço, enfim, visitem o site do CRA, crapb.gov.br. Vá lá, visite o site, acesse, comentem. É uma nova roupagem, é um novo site feito exclusivamente para vocês, para aproveitar o máximo dele, para poder realmente tirar as dúvidas. Lá estará totalmente as informações transparentes para vocês poderem acessar esse material mesmo, tá? Pessoal, fala só um pouquinho aí que a gente está terminando, viu, Veraldo? Fala só um pouquinho para terminar mesmo, com chave de ouro. Eu só tenho que agradecer, né, e dizer aos meus alunos que estão assistindo que no dia da colação de grau eu tenho certeza que nós estaremos juntos. Quero convidar todos a visitar o Instagram da nossa instituição, né, o Poliepitácio Pessoa. E o demais, Paulo, muito obrigado. Parabéns por ter conduzido com uma forma tão assim profissional essa live. E nós só temos a aprender com pessoas como você. Muito obrigado. Um abraço para a Elisa, para a Tacho, para
nosso amigo Geraldo Rosa e todos que estão aí assistindo. Deus abençoe vocês, meus queridos alunos. Eu tenho grandes novidades para vocês.